A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 11ª lição do primeiro trimestre de 2021. Título da lição: Compromissados com a evangelização. Texto áureo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Leitura bíblica em classe, Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20. Primeiro tópico: a evangelização como prioridade. Número 1 do primeiro tópico: o Evangelho. Mateus 24:14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, a palavra Evangelho significa mensagem, boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos irmãos em Roma, no capítulo 1, versículo 16, ele diz claramente o que é o Evangelho. E ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Então, só através do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 2 do primeiro tópico: o único Salvador do mundo. Meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diante dessa mensagem, meus irmãos, entendemos que não existe salvação sem Jesus. João 14:6 diz: Jesus ele mesmo está dizendo aqui: ninguém, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus Cristo, ele é o nosso eterno Salvador. Número 3 do primeiro tópico: uma agência legítima. Meus irmãos, Jesus, ele constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus para levar a mensagem de boas novas ao mundo escravizado pelo pecado e carente de Deus. Lembrando, portanto, meus irmãos, que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Isso é sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte para a urgência que é a evangelização, porque o ide de Jesus, meus irmãos, precisa ser levado a sério. Segundo tópico: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Número 1 do segundo tópico: a nossa teologia. Meus irmãos, a teologia que nossos pais nos legaram, ela é pentecostal. Ela não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A nossa teologia, ela vem diretamente das Escrituras e é um dos legados deixado por nossos pioneiros. Número 2 do segundo tópico: por quem Jesus morreu? Irmãos, existem duas correntes teológicas sobre esse assunto. Primeiro, a expiação limitada. Segundo, a expiação ilimitada. Meus irmãos, na expiação limitada, a ideia é que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Mas nós, pentecostais, rejeitamos essa linha de interpretação. Agora,
Na expiação ilimitada, Jesus morreu por toda a humanidade. Os pais da igreja, eles usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, é um erro teológico afirmarmos que a expiação é limitada. Na verdade, Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Aleluia! Terceiro tópico, a evangelização local e transcultural. Número 1 do terceiro tópico, evangelização. O que é evangelização? Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações. Meus irmãos, através da evangelização, o mundo é alcançado. Os apóstolos sozinhos, eles não podiam ganhar o mundo, mas aconteceu algo tremendo. Cada crente tornou-se um missionário. Dr. Lucas relata em Atos 8:4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aleluia! As missões. Meus irmãos, o trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Agora, o cristianismo, meus irmãos, não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aleluia! Cada um apresentará no dia que o Senhor nos chamar, louvando a Deus na sua própria cultura. Oh, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Número 3 do terceiro tópico, o desafio de hoje. Em Mateus 13:38, Jesus disse: o campo é o mundo. Em Atos 1:8, Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso, meus irmãos, fala de simultaneidade. Portanto, queridos, amados, despertemos e avancemos. Nós não podemos ficar calados diante desse tão grande desafio que é a evangelização do mundo. Lembrando que quem não é um agente missionário é um campo missionário. Meus irmãos, eu quero concluir a síntese dessa lição maravilhosa dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.